experiências com Jesus. Amém, glória a Deus. Nossa, como eu tô alta, né? Ou eu tô gritando que eu tô muito empolgada? Tudo bem, gente? Vocês estão felizes? Vocês estão preparados para receber mais o Senhor nessa tarde? Mas antes disso, eu quero saber se existe alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez. Existe alguém? Faz um sinalzinho aí com a sua mão, se você está nos visitando pela primeira vez. Amém. Todos aqui já vieram. Então ninguém vai ganhar camiseta hoje. A não ser que o irmão do lado tenha sentido no coração, né? Igual falou ali no Lake News. Aleluia, recebo. Vocês estão bem, gente? Estão felizes? Que alegria grande estar aqui com vocês nessa tarde para compartilhar aquilo que o Senhor falou no meu coração. Amém? Feche seus olhos aí um momento. Dá uma respirada. Se você tiver liberdade, levante as suas mãos ao Senhor. Vamos agradecer a Ele por esse dia. Obrigada, Senhor, por essa tarde. Obrigada, Espírito Santo, pela sua presença. O Senhor tem liberdade aqui neste lugar. O Senhor é santo. O Senhor é poderoso. O Senhor é aquele que faz infinitamente mais, Senhor. Senhor, toda mente conturbada, toda mente ansiosa, todo pensamento agora está cativo ao Senhor, Pai. Todo coração aflito, todo coração desesperançoso, angustiado. Espírito Santo, toma em suas mãos todos os problemas, as dúvidas, as incertezas. Lançamos aos pés da cruz neste momento. Senhor, e declaramos que o Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente, a sua graça nos basta, Senhor. A sua graça nos basta. Vamos declarar comigo, queridos. O Senhor é santo, 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 santo. O Senhor é santo, 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 santo. O Senhor é santo. Santo, 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 poderoso. O Senhor é santo, 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 santo. O Senhor é digno, santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Nós rasgamos nosso coração diante da sua presença, Pai. Pois o Senhor é santo, 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 santo. Enche esse ambiente com a sua glória, Senhor. O Senhor é santo, 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 santo. Nós declaramos céus abertos sobre este lugar. Tu és santo, 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 santo. Espírito Santo, tenha liberdade aqui. Tenha liberdade, passeia mesmo, Senhor, em nosso meio. Pai, o Senhor é santo, santo, santo. Seus filhos vieram buscar algo do Senhor e também entregar algo ao Senhor, Pai. Então que o Senhor receba, que o Senhor entregue, Pai, que nada fique retido, Senhor. Santo, 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 santo. Tu és santo, 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 Pai. Tu és santo, santo, poderoso. Neste momento que vamos meditar na sua palavra, Senhor, nós declaramos que nosso coração é o solo fértil, para que ela cresça e frutifique cada vez mais e encontre raízes profundas, Senhor. Transforma-nos de dentro para fora, Senhor. Em nome de Jesus, silencie todas as vozes que não vêm do Senhor, Pai. Neste momento, não permita que eu, Letícia, use o teu nome, Senhor, mas que o Senhor use a minha boca para falar com o seu povo, Senhor, nessa tarde. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Quantos trouxeram a sua Bíblia de papel? Quantos trouxeram a Bíblia do aplicativo? Glória a Deus. Pega aí a sua Bíblia comigo, irmão. Abre aí. João 15. Aleluia. Quem trouxe a Bíblia de papel, já achou? Se não achou, nós vamos gritar misericórdia. Se você abriu aí no seu aplicativo, pega aí a sua Bíblia. Se você me conhece, você sabe que eu sempre faço uma coisa. Lá vem ela de novo falar para eu declarar. É isso mesmo. Nós precisamos declarar as verdades do céu sobre nós. Amém? A palavra de Deus vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós declaramos, nós falamos em voz alta e o primeiro ouvido que escuta é o nosso. Por isso nós somos edificados. Nós somos o maior profeta da nossa vida, querido. Se existem áreas na sua vida em que você precisa ver mudança, precisa ver o agir do Senhor, não espere um profeta ungido vir e falar: eis que te digo, vaso.
Você tem autoridade para isso, pois Jesus conquistou na cruz para você ser mesmo profeta e declarar sobre a sua vida. E aqui existem todas as verdades já liberadas sobre você, amém? Pega a sua Bíblia, levanta ela assim, se for o celular, pega o celular e nós vamos declarar. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, amém? Glória a Deus. Tô achando vocês meio quietos hoje. O que está acontecendo? Sabe que nós somos pentecostal, entendeu? Reage, igreja. Em nome de Jesus. Você esteve aqui no culto anterior, vocês viram que eu já cometi uma gafe aqui, derrubei a água, tudo. Ainda bem, glória a Deus pelos irmãos que limparam, não estragou nada, não estragou a Bíblia. Amém? Mas eu quero ler com vocês João 15, do 1 ao 10. Sabe que texto de João, o Evangelho, segundo João, é o primeiro livro da Bíblia que eu li quando eu conhecia Jesus. Algumas pessoas falam, comece lá pelo Antigo Testamento. Outras falam, comecem pelo Novo Testamento. E eu sempre fui a diferentona e comecei aonde? João. Mas eu gosto muito de João e periodicamente eu leio esse evangelho. Eu aconselho você, se você não leu ainda nenhum livro da Bíblia, comece por João. Aqui tem verdades preciosas que Jesus quer nos revelar. E nós vamos ler hoje João 15. Esse texto, ele sucede, né? São uma série de eventos que acontecem depois da ceia, onde Jesus ele começa a liberar palavras de esperança e espera que os seus discípulos, aqueles que o seguem, continuem praticando as verdades, os princípios que ele deixou em terra. E esse é um dessas verdades. E aqui Jesus está falando o seguinte, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do Pai. Aleluia. Que texto poderoso, amém? Eu quero falar com você essa tarde sobre o segredo é permanecer. Amém? Fale comigo, o segredo é permanecer. Amém? Aqui nós vemos Jesus se definindo, e essa é a 7ª vez que Jesus faz isso na palavra de Deus. Ele vai dizer, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo. E essa é a 7ª vez onde ele diz, eu sou a videira verdadeira. E é muito interessante porque ele usa essa figura dessa árvore para se definir. E certamente existe um motivo pelo qual Jesus está se definindo dessa forma. E ele se apresenta como essa fonte única de verdade. Então, se ele está se apresentando como essa fonte verdadeira, significa que existe uma fonte que não é verdadeira. Religiões, doutrinas, aparências, muitas coisas, tradições, performances são exemplos de fontes que as pessoas buscam.
mas que não são verdadeiras, mas que não condizem com aquilo que Jesus representa. Tanto é que se você ler esse evangelho, Jesus vai começar a ser perseguido pelos religiosos, porque ele era aquele que era de vir a representação da promessa, mas ele não era aquilo que eles tinham idealizado. E muitas vezes nós nos confundimos estando aqui neste mundo com certas idealizações. Mas dentro desse texto eu quero navegar com vocês para que a gente tenha um maior entendimento do segredo espiritual que está aqui dentro. E esse segredo é permanecer. Fale comigo, permanecer. Amém? Quero falar com você rapidamente sobre a videira, o agricultor e os ramos. Jesus se apresenta aqui no primeiro versículo como sendo a videira verdadeira. E essa palavra então indica aquilo que ele é, a única fonte. E é interessante porque no Antigo Testamento, Israel simbolizava uma videira. Só que um texto lá em vai falar lá em Isaías 5, vai falar que essa videira, ela falhou em produzir frutos. Porque não é isso que nós lemos? Eu sou a videira, os ramos, os frutos, paraná. E Israel é a representação disso no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Mas era uma videira brava, aquela que não produzia fruto. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque lá no Antigo Testamento, os povos, ora eles estavam crendo no Senhor, ora eles estavam crendo em outros deuses, ora eles estavam buscando ao Senhor, orando, jejuando, e ora eles estavam abandonando o que eles conheciam e seguindo aquilo que eles achavam que era certo. É tão interessante porque lá em Efésios, a palavra de Deus vai falar para nós não sermos como meninos imaturos, inconstantes, aqueles que são levados de um lado para o outro. E é por isso que o Antigo Testamento vai tratar isso como Israel como sendo o povo de Deus que falhou em dar frutos, porque ele não conseguia se manter fiel àquilo que o Senhor queria deles. Mas glória a Deus que uma nova aliança foi feita, amém? Que veio nos redimir e o Espírito Santo veio morar em nós e veio nos auxiliar a sermos constantes. Porque o Espírito Santo nos ajuda, ele faz com que nós sejamos não mais meninos inconstantes, levados a todo vento de doutrina, uma hora aqui, uma hora lá. Mas ele faz com que sejamos constantes em permanecer, amém? E a palavra continua dizendo: meu pai é o agricultor. Deus Pai é aquele que cuida, é aquele que nutre, é aquele que cultiva, é aquele que cuida, mas ele também corrige. Fala comigo, corrige. Hoje em dia as pessoas têm medo de falar que Deus corrige. O Senhor exorta os seus filhos, mas a exortação que Deus faz é sempre em amor. Por isso tome cuidado com quem você escuta. Às vezes as pessoas elas têm alguns costumes de ficar sempre corrigindo você, mas nunca te apontam para o verdadeiro. Amém? Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer que qual que é o papel do agricultor aqui? Ele levanta na vida. Sabe que é muito interessante porque esse tipo de árvore que Jesus fala que ele é, os frutos dela, os frutos da videira, eles crescem para baixo, você sabia disso? Então é muito comum que se essa videira, ela não estiver numa estrutura, os frutos, eles cresçam para baixo, então eles correm muito risco de perecer. Eles correm risco de pegar muita sujeira. Eles correm o risco de ficar talvez afogado se vier muita chuva. E é por isso que a videira, para ela frutificar bem, ela precisa ter estrutura. Quantos já viram plantações? Já viram plantações? Eu nunca vi, mas eu já vi na internet. Precisa de toda aquela estrutura. Como é que se chama aquilo? Treliça? Treliça, gente. Olha aí, eu aprendendo com vocês.
para que dê a estrutura, para que dê o crescimento. Só que aqui, o papel de Deus é o papel de fazer uma poda para levantar esses frutos e para que o fruto seja limpo e para que frutifique cada vez mais, amém? Mas é papel do Pai também ver que aquele galho, aquele ramo que precisa ser removido, precisa ser queimado porque ele não está frutificando. Meu Deus, que forte. Muitos querem os cuidados de Deus, as bênçãos que Deus pode oferecer, mas não querem a poda dele. Quantos aqui querem viver uma poda de Deus? Eu quero, porque quanto mais Deus nos poda, mais frutos vão ter para exaltar o nome dele, amém? Preste atenção, Deus só poda o que tem potencial de multiplicar mais. A poda não é rejeição, ela é um investimento. Ser podado dói, mas ser ignorado é ainda pior. Meu Deus, a cada poda que você sofre, você está gerando crescimento. Quem dá fruto é podado e quem não dá é cortado. Escolha a dor que frutifique e permaneça. A poda arranca o excesso, o orgulho e a autossuficiência para que o fruto glorifique a Deus e a Deus somente. Poda não é castigo, ela é lapidação. Você está sendo lapidado e moldado para dar mais frutos que exaltem ao Senhor. A poda revela quem permanece por interesse e quem permanece por amor. Muitos desistem durante a poda, sem saber que estavam prestes a frutificar. Por isso a mensagem que eu tenho para você é: permaneça. Continue permanecendo. Eu sei que é difícil. E nós fomos chamados para ser esses a permanecer. Porque nós somos os ramos. Se Jesus é a videira verdadeira, o Filho, e o Pai é o agricultor, aquele que cuida, aquele que poda, nós somos os ramos. Mas os ramos precisam entender que os nutrientes, aquilo que ele se alimenta, não flui dele. Flui direto da árvore, flui direto da videira verdadeira. E um fio que é desligado da videira, ele se torna estéril, ele se torna seco. E certamente inútil. Meu Deus, que forte. Esse não é você. Esse não é você. Você não é inútil. Eu estou aqui para te lembrar que Deus tem um plano para a sua vida. Você não nasceu por acaso. Muitas vezes você acha que é clichê a gente falar isso, que você não nasceu por acaso, que Deus tem um plano para a sua vida, mas essa é a verdade. O problema é que você não despertou ainda para entender o que é que Deus tem, quer de você. E o Senhor constantemente está te lembrando: eu te criei para um propósito. Mas permaneça em mim, o segredo é permanecer. Porque aquilo que flui de mim passa para você e assim você pode frutificar. Ai, meu Deus. Mas nós precisamos entender que fruto é diferente de resultados. Porque o fruto é aquilo que vem do próprio Espírito, é algo interno. E resultado o resultado, ele vem do meu esforço, ele vem do meu desempenho, é aquilo que os meus olhos podem ver. Só que o resultado muitas vezes é passageiro. E o fruto é eterno, querido. O fruto revela o caráter do próprio Pai, porque afinal vem dele, volta para ele. Você é só um instrumento, entenda, você é só um canal. E o Senhor quer te levantar, canal, levanta-se, ramos. Vocês precisam se levantar para glorificar aquilo que o Senhor quer e aquilo que o Senhor tem para fazer nesses dias. Meu Deus. E muitas vezes nós não temos revelado frutos que dão a glória para Deus. Quando nós lemos lá em Gálatas, a palavra de Deus vai falar sobre o fruto do Espírito. Ah, pastora, mas eu não tenho problema com isso, pastora. Olha só o que o Senhor falou para mim, enquanto eu estava preparando essa mensagem. Para mim, o Senhor me cortou para que eu pudesse falar para vocês hoje. Ai, Senhor, eu falando com Ele. Senhor, mas eu acho que está tudo bem, acho que eu não tenho problema com isso. Acho que eu estou conseguindo manifestar isso, Senhor. E o Espírito Santo começava a trazer, cadê o amor? Quando você age com egoísmo,
quando você age com indiferença, quando você age com ódio, quando você age com manipulação emocional, de quem é esse fruto? Esse fruto não é meu. Esse fruto é obra da tua carne ainda. Cadê a alegria? Cadê a alegria quando você age com murmuração? Quando você é negativa? Quando você constantemente se mostra insatisfeita? Isso não é fruto do Espírito, isso é fruto de você, filha. Cadê a paz? Quando você tem ataque de ansiedade, quando você fica tentando contenda, quando tem um espírito de divisão que você fica lançando daqui, lançando de lá. Isso não é fruto do Espírito. Onde está a paciência? Quando você age com grosseria, quando você age com impulsividade, quando você é muito irritável, quando você é intolerante com o próximo. Como é que isso é fruto do Espírito, se você age dessa maneira? Cadê a benignidade quando você tem dureza? Dureza de coração, dureza de palavra, palavras cruéis. Cadê a bondade quando você disfarçadamente faz algo que desagrada ao Senhor? Cadê a fidelidade quando você age com inconstância com o próximo? Quando você é falso, fala uma coisa e significa outra para você? Cadê o domínio próprio, filha? Quando você tem falta de controle emocional, quando você explode de raiva. E é nesse momento que nós precisamos escolher permanecer. Porque eu não sei vocês, mas quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais vejo o quanto eu estou longe de ser o que eu preciso ser. Mais alguém? Quanto mais eu conheço o Senhor, mais Ele vai mostrando a podridão que ainda existe aqui. E eu fico, Senhor, não tem fim. Quanto mais cava, mais coisas ruins saem. E o Senhor fala, é isso que eu tenho para fazer, permaneça. O segredo é permanecer. Porque o fruto que está saindo é eterno. Não é resultado do seu esforço, não é com o seu esforço que você consegue vencer isso. É através do meu poder. Através do poder de Deus. Se nós somos ramos verdadeiros, então nós estamos conectados com Ele. E a seiva que flui nele, flui em mim. E é por isso que assim eu consigo manifestar. Mas é um caminhar, queridos. Permanecer é mais do que estar presente. Olha o que a palavra de Deus vai dizer lá. João 15, 5, no final. Sem mim nada podeis fazer. Repete comigo. Sem mim nada podeis fazer. Aqui nessa versão diz, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Meu Deus, é por isso que nós precisamos permanecer na palavra de Deus. Nós precisamos permanecer no amor, permanecer na obediência. Nós precisamos escolher permanecer. Você sabe o que a palavra permanecer no grego significa? Habitar, morar, ficar. O Senhor está nos ensinando que este é um lugar onde nós não devemos sair, nós precisamos. Onde nós habitamos, onde nós moramos? Pensa aí na sua casa. Pensa na sua casa, que é onde você mora, onde você habita. Amém? Agora o Senhor está nos ensinando que nós precisamos morar na palavra dEle. Nós precisamos morar no amor dEle. Nós precisamos morar na obediência dEle. Assim nós vamos manifestar os frutos que Ele tem para nós. Amém? E hoje, aqui na igreja, como é que eu posso permanecer? Olha isso. Permanecer em ministério sem permanecer em Cristo é um ativismo vazio. Quantos de nós servimos? Eu sirvo. Eu vou no GC. Eu vou no Café com Deus. Eu vou em tal coisa. Eu venho no Shine. Mas você está permanecendo sem relacionamento? Existe como permanecer sem relacionamento? É um ativismo vazio. Permanecer na liderança sem fruto é só um ego religioso. Permanecer na membresia da igreja sem vida espiritual é ilusão. Meu Deus, tá doendo? Vocês sabiam que existe algo biologicamente que pode ser feito
na videira chamado enxertia. Vocês sabiam disso? Enxertia é quando se pega um galho bravo. Lembra que eu falei? Um galho que é seco, um galho que não dá frutos. E você cuidadosamente une ele ao tronco de uma videira ou de uma árvore que ela dá frutos, que ela flui seiva de dentro dela. Com o tempo, este galho, se ele permanece recebendo a mesma seiva, a mesma vida, se ele permanece unido e fundido nesse tronco, ele começa a dar frutos. Só que esse processo só funciona se esse enxerto, se esse galho que uma vez era seco, ele permanecer colado e unido nesse tronco que recebe nutrientes. E só depois desse tempo de permanência é que ele começa a frutificar. O que isso tem a ver comigo e com você? Abre lá comigo em Romanos 11:17. Aqui Paulo está nos dizendo que nós éramos gentios. E olha a analogia que ele está fazendo. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo a oliveira brava, lembra que a oliveira brava? A oliveira que não dá, aqui ele fala oliveira, né? Foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Próximo. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. O que Paulo está nos ensinando usando a figura de uma oliveira? A oliveira não produz uvas, igual nós estamos falando da videira. Ela produz o quê? Azeitonas. Azeitonas que quando são prensadas, produzem o quê? Um óleo, um azeite. Aqui está dizendo o seguinte: nós, na antiga aliança, nós não tínhamos vida, nós éramos como galhos secos. Nós éramos como vazios, aqueles que não tinham esperança, aqueles que viviam longe do Senhor. Mas Jesus, quando veio, Ele nos enxertou. Ele pegou aquilo que era morto e nos colocou nele, que é a videira verdadeira. E através dessa videira verdadeira, que flui o rio de águas vivas e que tem todos os nutrientes necessários, é que vocês agora têm vida. Mas isso, e vocês podem frutificar, mas isso não é para que você se glorie. Não é para que a gente dê a glória seja para nós de darmos frutos, não. É para que a glória seja para Ele. E o que é que nós temos feito com as nossas vidas, queridos? Essa tarde eu quero te chacoalhar para você parar de perder tempo. Pare de perder tempo. Você não tem todo o tempo do mundo. O pastor Eline até estava comentando aqui daquele, Charlie, que morreu, que foi assassinado. Você acha que ele estava perdendo tempo? Ele não estava perdendo tempo. Como é que ele morreu? Ele morreu fazendo aquilo que o Senhor falou para ele fazer. Frutificando. Qual que é o testemunho que esse cara vai deixar? Aquele que estava dando frutos até no último minuto da sua vida. E assim eu declaro que vai ser sobre a sua vida, querido. Pare de perder tempo. Entenda que você está junto com a videira verdadeira. E você está junto com Ele. Você é o ramo. Enquanto você estiver conectado, ligado com Ele, a vida que flui dele flui em você e você pode frutificar. E a palavra de Deus é tão maravilhosa porque ela vai dizer: assim vocês serão meus discípulos quando vocês forem e derem muitos frutos. Não é só dar frutos, é dar muitos frutos. O que isso me ensina? Dar muitos frutos significa que passaram muitos processos e muitas podas. Significa que vai ter uma caminhada pela frente, mas para que isso te ajude a ter maturidade, porque quem dá muitos frutos é alguém que já tem caminhado, de alguém que já tem maturidade no Senhor. Não podemos mais ser bebês espirituais. Nós temos acesso ao Senhor. Hoje na nova aliança nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos acesso a Ele 24 horas por dia, pelos 7 dias da semana. E será que não estamos distraídos
com as coisas, com o ativismo, distraídos com o trabalho, distraídos, cansados, fazendo coisas que o Senhor não nos chamou para fazer. E aí aquilo que nós teríamos que fazer, nós não temos nem ânimo, porque estamos gastando as nossas forças com coisas, ao invés de gastar com Ele, com coisas para Ele. Amém? Meu Deus do céu. O enxerto precisa morrer onde ele estava para viver onde foi plantado. Precisamos morrer para nós mesmos todos os dias, para que nós possamos fluir no Senhor, que é a videira verdadeira, e dar frutos. Nós precisamos escolher todos os dias essa nova natureza. Não mais natureza da carne, mas ela, novo nascimento pelo Espírito Santo. Quem não permanece seca. Quem não se submete não frutifica. Escolha permanecer. É a sua escolha, eu não posso escolher por você. Eu posso aqui estar falando, te cutucando, mas é a tua escolha, meu irmão. Deixa eu falar, vai doer. Toda escolha que nós fazemos, ela tem uma renúncia. Já dizia o mestre Chorão, cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Cada escolha da nossa vida é uma renúncia. Mas eu posso te garantir, vale a pena seguir ao Senhor. Saber que nós estamos enraizados nele. E é através do poder dele que nós podemos frutificar. Pois você foi chamado para frutificar. Não é mais tempo de esterilidade. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você agora. Se você pudesse colocar de pé. Feche os seus olhos, se conecte com o Senhor. Jesus, eu declaro sobre a vida de cada irmão que está aqui. Acabou o tempo de esterilidade. Eu dou uma voz de comando agora ao mundo espiritual que acabou o tempo de sequidão e de esterilidade. Acabou o tempo de inutilidade, Senhor. Porque os seus filhos entenderam através da tua palavra que eles foram chamados para frutificar. Jesus, os seus filhos estão aqui, nós estamos aqui porque eu estou inclusa nisso, Senhor. Através da revelação e da verdade que é a tua palavra. Através dos ensinamentos que Jesus deixou. Através dessa verdade, a tua palavra que é uma espada e ela corta e ela divide aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. Através do discernimento e do entendimento do que o Senhor nos deu, Senhor, nessa tarde. Senhor, nós escolhemos essa tarde permanecer no Senhor. Nós escolhemos nessa tarde, Senhor, parar de desistir, parar de dar desculpas, Senhor, parar de fugir do Senhor, parar de nos distrairmos, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada irmão que está aqui, eles decidindo todos os dias, Senhor, estar firmados e conectados com a videira verdadeira, Pai. Eles sendo os ramos, sendo apenas os canais, Senhor, que fluem esse rio de água viva, que flui vida do Senhor e que manifesta-se em frutos. Não são apenas folhas aparentes, mas são frutos eternos, Jesus. Eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor, desesperançoso, se sentindo inútil, essa mentira quebrada pelo poder do nome de Jesus. E eu declaro, existe vida de Deus disponível para você. Existe um refrigério do alto sobre você. Existe um fortalecimento do alto sobre você. Desde que você decida permanecer, desde que você decida se conectar e se reconectar com a videira verdadeira. Oh Jesus, o Senhor conhece cada coração aqui, Pai. Oh Senhor, vai podando mesmo, Senhor, para que dê mais frutos. Senhor, que nós não pulemos os processos e as etapas da poda, mas que nós possamos frutificar cada vez mais para a Tua glória, não para nossa, não para nossa glória, Pai. Nós decidimos, Senhor,
permanecer, Senhor. Permaneceremos, Senhor. Permaneceremos, Senhor. Permanecer em teu amor, Santo Espírito. Eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Diga: Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Amém. Com seus olhos fechados e com sua mão no coração, quero pedir com que você repita essas palavras comigo. Você que vai estar entregando seu coração a Jesus, decidindo se conectar com Ele. Você que já andou pelos caminhos do Senhor, mas por algum motivo saiu dessa rota e o Senhor tem te chamado de volta. Quero que você repita assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é a videira verdadeira e do Senhor flui a vida eterna. Eu confesso que sem Ti não posso dar frutos, nada posso fazer. E hoje eu me rendo ao Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Continue com seus olhos fechados. Eu quero falar com você hoje que fez essa oração pela primeira vez, ou se você está se reconectando com o Senhor, se você está aqui no templo ou se você está nos acompanhando online. Eu quero muito abraçar você. Então, se você é essa pessoa que está se conectando, se reconectando com o Senhor, eu vou contar até 3 e eu gostaria de ver a sua mão levantada para eu te dar um abraço e nós celebrarmos juntos, amém? 1, 2, 3. Existe alguém que orou pela primeira vez essa oração? Amém. Glória a Deus. Eu creio que todos aqui já fizeram essa oração, mas eu tenho um segundo convite para você. Você que está aqui, que pode estar se sentindo sem propósito, pode estar se sentindo cansado, sobrecarregado. Existe um refrigério do alto para a sua vida e eu quero orar com você. Se você deseja uma oração, você pode vir até aqui à frente. Nós estaremos orando pela sua vida, declarando que o Senhor vai te fortalecer, te sustentar, para você continuar essa jornada, continuar conectado com Ele, que é a videira verdadeira, e continuar dando frutos. Se você é essa pessoa e deseja a oração, você pode vir até aqui à frente. Enquanto o louvor vai continuar ministrando, nós vamos orar pela sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Em teu amor, Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo
neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfria, onde o amor não se esfria e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, eu quero estar em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor. Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença. Nós queremos estar em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Oh, eu quero estar em tua presença, permanecer em ti, permanecer em tua presença, permanecer em tua presença todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu quero estar em tua presença, permanecer em tua presença. Eu quero estar em tua presença, permanecer em tua presença. Eu quero estar em tua presença, permanecer em tua presença. Eu quero estar em tua presença, permanecer em tua presença. Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor.
em tua presença, Senhor, em tua presença. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor.
força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder sejam dados ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A ti, Jesus, toda honra e toda glória, poder, majestade. Obrigada, Jesus, por essa tarde, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que faz infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Obrigada, Senhor. Não existem palavras suficientes para te agradecer por ser um bom Pai, Senhor. Um Pai que cuida. O Senhor é nosso Abba, o nosso Paizinho querido. Aquele que nos cuida, aquele que nos protege, aquele que nos alinha, Senhor. Aquele que nos apruma, aquele que nos poda. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Nós entregamos, Senhor, mais esse culto, mais esse serviço ao Senhor. Que a Ti sejam dadas toda a honra e toda a glória hoje e para sempre. Certamente de que o Senhor recebeu tudo aqui. Porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Senhor. Tua é a glória. Eu abençoo a vida de cada irmão que está aqui, Pai. Eu declaro uma semana abençoada, uma semana abundante. Eu declaro a provisão do alto caindo sobre as suas casas. Eu vejo mesmo alimento do céu caindo sobre as suas casas, queridos. Em nome de Jesus, eu declaro que no ir e no vir a proteção do alto está sobre você. Eu declaro você guardado e protegido no Senhor. Pronto, fortalecido para viver uma semana abençoada. Um refrigério do alto disponível sobre você. E você saindo como quem finalmente pode respirar, sabendo que existe um Pai que cuida de você. E se lembrando de que Ele é a videira verdadeira. E enquanto você estiver nele, você dará fruto. E certamente muito fruto. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Aleluia. Vá na graça, na proteção do Senhor, em nome de Jesus. Amém.